Nós iremos pesquisar, depois podemos estar passando de uma outra forma a resposta, né? Estamos aqui para a gente esclarecer algumas coisas. Muito bem. Só um pouquinho. Gostaria que a Elisângela anotasse as respostas, nós vamos colocar tudo no site depois. Ok. Referente a essa pergunta, né, em relação a quem deve escolher as músicas, bom, a gente tem dois fatores. Existem aqueles animadores que cantam e existem animadores que não cantam. No caso do César. O César, ele anima. Vocês perceberam, né? Há essa diferença. Precisa estar muito claro. Existem os animadores que cantam e existem os animadores que não cantam. No caso, a irmãzinha lá, existem dois fatores. Quando você tem, porque geralmente a grande parte, pelo menos até onde eu conheço, a maioria dos ministérios existem animadores que são próprios do ministério. Não é isso? É uma realidade quase que 90%. Nesse caso, é óbvio que o animador, como uma pessoa humilde, que é o primeiro preceito lá, né, vai sentar com o ministério, né, escolher as músicas. Ou também não, pode ser que todo o ministério delegue ao animador. Ó, você fica responsável em escolher as músicas. Então existem essas duas formas, fica a critério do ministério, né? O critério do animador também, porque geralmente a gente sempre pensa assim, ele é o animador, então ele é o condutor, ele que é o líder. É uma grande realidade que a gente vive hoje em dia, né? Geralmente ele é o animador e ele é o líder, então geralmente as músicas vêm escolhidas muitas vezes pelo animador, mas são coisas que é conversável, não existe uma regra, entendeu? Tem que ser assim, não. Tudo pode ser conversado, afinal de contas é um ministério. Ficou claro? É bom lembrar também o seguinte, o animador, muitas vezes, como o Cleitinho trouxe, ele não canta, né? Alguns, né? E no caso dele não cantar, não significa que ele não tem a obrigação de conhecer a música, porque é preciso que ele conheça a música, né? Então só isso. Então é a próxima pergunta que seria: quando o animador, César, quando o animador não sabe a letra da música, o que a gente faz? Bom, ele vem naquilo que o Paulinho vinha falando. No caso, eu não sou nenhum cantor, mas eu tenho que conhecer da música para poder conduzir a música, né? Então isso realmente se faz necessário. Você precisa conhecer realmente da música, e aí vem naquilo que o Cleitinho falou aqui, o Cleiton, que é você nessa sintonia, se não é no caso o animador que faz parte do Ministério de Música, para estar escolhendo junto, ter humildade, né, e estar em sintonia para saber quais foram as músicas que foram escolhidas, para ele também daí se interessa em conhecer, buscar saber para poder animar e conduzir em cima daquela canção. Olha outra pergunta. E se o animador vem e escolhe a música 10 minutos antes do grupo de oração, o que o Ministério faz? Olha, já houve questões que o Ministério disse, olha, não, nós escolhemos a música e não tem como, eu acho que tem que... Eu estou dizendo aqui na página de animação, acho que o pessoal do Ministério de Música pode até responder. Olha, não tem como, e diz não. Existem dois casos, né, cara? O Ministério que domina bem as músicas, que dá essa liberdade para a pessoa chegar na hora e falar: eu quero tal música, conhece? Eu sei mais ou menos, mas a Carolina conhece, sabe cantar? Sei, então pega ali, não, beleza, vamos tirar, irmão, vamos sim. Existem ministérios que não têm todo esse conhecimento. Então, casos em casos. Se o ministério domina bem e fala: não, irmão, vamos fazer essa música que você pediu. Mas existem ministérios que não têm essa condição. Então, eu acho, nesse caso, o ministério apresentou: irmão, nós tiramos essas músicas aqui para o grupo hoje. Você pode animar nessa sequência aqui? Tá tudo bem. Então, tem que ter uma afinidade. Eu confio nos irmãos no qual eu ministro, né? Apesar de a gente pouco se encontrar assim, eles não são do meu grupo de oração, mas assim, eu confio no Flávio como guitarrista, como cantor também, assim como confio no Clay. E eu sou um aborto como animação, assim, fui como um abortado. É difícil de ser compreendido, né? Mas isso que eu vou colocar para vocês. Mas assim, às vezes vem uma canção na hora ali, eu canto porque eu confio nos irmãos, entendeu? Eu confio, eles estão pegando ali, sempre é assim, né? Sempre é assim, não sei se vocês pegaram aqui, mas a maioria das músicas que estão cantando aqui, os irmãos estão pegando aqui agora, entendeu? Mas isso não significa
dizer que tudo, na verdade, diz assim a palavra de Deus: onde há o Espírito Santo, há liberdade, né? Mas isso é porque eu conheço os irmãos, né? Então eu sei até onde eles podem pegar, eles não pegam. Então tem música que eu nem dou mais além. Espera o momento certo. Paulinho, resumindo assim, você precisa confiar que eles têm esse dom também de seguir aquilo que o Espírito Santo está te conduzindo. Isso é sinal de unidade, né? Carol, os instrumentos que usamos na igreja podem ser usados fora? Exemplo, barzinhos, festa. Certo? Puxamos a pergunta mais difícil. Uai, você não é coordenadora da arquidiocese? Então, gente, assim, antigamente, né, a gente, bem no começo, nós éramos mais radicais nesse sentido e não deixávamos, a maioria dos músicos que tocavam à noite, nós não deixávamos tocar no grupo de oração. E era assim, taxativo mesmo, tirava mesmo as pessoas. Hoje, já se tem uma mentalidade diferente. Presta atenção, eu não estou dizendo que pode, eu estou dizendo que se tem uma mentalidade diferente, porque tem muitos músicos que tocam em grupo de oração, músicos bons, que iniciaram no grupo de oração, que fizeram faculdade de música, realidade da Diocese de Cuiabá, eu estou dizendo. Fizeram faculdade de música e hoje vivem da música. E necessitam viver da música, né? Necessitam disso. O que a gente sempre orienta, se você tiver outra oportunidade, pega essa outra oportunidade. Exemplo muito claro aqui é o Cleiton, né? Que já tocou na noite e hoje encontrou outra forma de ganhar o seu sustento dentro da música também, relacionada à música, e não na noite, né? E não na noite. Ele trabalha na Rádio Canção Nova. Então é totalmente diferente. E tem uma escola de música também. Então, assim, gente, cada caso é um caso. E uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não faz isso, é o pastoreio do coordenador, né? Se eu sei que a pessoa toca na noite, eu vou acompanhar ele mais de perto, porque a gente sabe aquilo que acontece, né? Aquilo que acontece na noite, então eu vou acompanhar mais de perto, eu vou orar junto, eu vou estar mais junto, vou estar sempre perguntando o que está acontecendo, se ele está com os sacramentos em dia, se está tudo bem, né? Com ele, porque colocar à frente é uma responsabilidade muito grande, né? E você que coordena, ou você que tem mais essa experiência, precisa ter esse cuidado com o irmão, cuidado de pastoreio, cuidado de amar, né? Instrumentos que tocam na noite, né? Se é o seu sustento, você vai tocar na noite. A maioria dos músicos que estão tocando aqui, os instrumentos deles são consagrados a tocar só para o Senhor, né? Até a gente fala, a gente que canta, a gente fala que a gente só canta música da igreja, né? A nossa voz não é utilizada para cantar. Eu raramente escuto música secular, raramente mesmo. Digo assim, escuto dentro do ônibus, escuto em lugares que eu estou passando, mas eu colocar é raro, assim, entendeu? Então, o nosso instrumento, tanto o vocal quanto o instrumento, deve ser consagrado ao Senhor, né? De preferência. Mas se isso é o seu sustento, como eu estou dizendo, procura acompanhar, procura estar com um coordenador, né? Essa é uma realidade muito importante que a Carol disse. Quando nós começamos o grupo de oração lá em Nova Mutum, nós tínhamos uma carência muito grande de músicos. E o que aconteceu, né, Selma? Tinha uma banda na cidade e nós convidamos os meninos para virem fazer parte do ministério. Nós não tínhamos quem tocava, né? E eles vieram fazer parte do ministério. Eles eram mundanos. Eles tiveram a conversão dentro do grupo de oração, tocando no ministério, com isso que a Carol disse, com acompanhamento, nós levando ele para tocando em encontros, experiência de oração, tudo, né? Daí até hoje o Montenegro Boiadeiro, na época o Montenegro fazia parte dessa banda, e depois inclusive teve 2 meninos da banda que deixou realmente Boligon, né?
ele deixou, e o outro menino deixou realmente de tocar as músicas seculares e se dedicaram a tocar só para Deus, estão no Rio Grande do Sul, estão fora. Então, se às vezes a gente não desse essa oportunidade para eles, então, de repente, dá necessidade, como a Carol disse, né? Nós não podemos, muitas vezes, dizer não para esses irmãozinhos aí que estão ali. E se o caso for assim, o instrumento não é da pessoa, é da igreja. E às vezes aquilo não é o sustento dela. Seria um bico que ele iria fazer. Se o instrumento é da igreja, jamais, gente. Aí não pode. Se é pessoal, tudo bem. Se é da igreja, jamais. Beleza. Ministério de música pode conduzir oração no grupo de oração? Sim, ministério de música. Todos somos ministros. Ministro quer dizer serviço. Então nós estamos no ministério para servir, não para se esconder atrás de um instrumento, né? Deus está no coração do baterista. O baterista lá tocando lá na bateria. Se Deus colocar algo no coração dele, ele tem a obrigação, como profeta, através da música, de sair, deixar a bateria e ir lá e falar: ó, Deus está colocando isso e isso no meu coração. Vamos louvar por isso. Então, todos nós, entendeu? Todos nós estamos lá para. Beleza? Estando em comunhão, irmãos, pode sim, porque tem que ter discernimento também, né? Ah, eu vou conduzir, o irmão falou, o Cleito falou que pode conduzir, aí o irmão está lá na frente conduzindo uma oração, não são, aí você quer conduzir, você atravessa o irmão, uma coisa que não tem nada a ver. Então, discernimento, se você estiver em comunhão com Deus, vai fundo, vai profundo. Última coisinha, olha só, se eu pegar um copo de café, colocar um café e colocar açúcar, o que vai acontecer? Rapidamente, nada, né? Por quê? Porque eu não mexi. Todos nós temos o dom, o talento, nós só precisamos mexer. O que é esse mexer? Busca da palavra, da oração, e os dons vai fluindo. Então todos nós temos essa autoridade de conduzir um dia. A nossa diocese tem uma realidade assim. Às vezes no grupo de oração, uma pessoa anima, outra pessoa conduz e a outra pessoa prega. Né? Então talvez essa última pergunta seja por conta disso, né? Se o ministério pode animar, pode conduzir oração. Eu também achei assim, por exemplo, tem grupos de oração aqui que ele faz assim, uma pessoa anima, aí já passa o microfone para outra, aí a outra faz o louvor, aí passa o telefone para o microfone para outra. Aí faz uma adoração, ou faz o Espírito Santo, sabe? E vai trocando. E cada vez que troca, neste momento, não há uma quebra de sintonia nisso. O que vocês podem nos ajudar? Então, é igual o Flavinho já colocou, né? Tudo tem que ter um discernimento. Se Deus está colocando a unção no coração do irmão e tudo, e se ele tem o dom do disse, né, do discernimento, então ele está livre. O grupo de oração, os servos são livres para fazer a vontade de Deus. É claro que eu penso que Deus não vai fazer da reunião de oração e do grupo de oração uma bagunça, né? Os servos se reunirem, e ali geralmente no núcleo de oração é que é definido, tal pessoa vai conduzir, tal pessoa vai animar. Eu não sei com vocês, mas é no núcleo também, é no núcleo que acontece isso, é o certo, né? Então, se está definido, então o Espírito Santo vai conduzir em cima ali o Espírito Santo vai agir e canalizar. Então os irmãos, o qual Deus usa, naquele dia ele vai interceder. E Deus colocou algo no coração, que chega no ouvido e fala: Deus colocou isso no coração, transmite. Se ele achar que deve. Uma coisa muito importante, igual o Paulinho da nós dizíamos aí, e realmente acontece às vezes, não só aqui na diocese, mas em alguns grupos de oração, como a Selma disse, né? Aquela coisa parece que mecânica, de fecha uma porta e abre outra, né? Não é isso, Selma, você quis dizer. O que acontece? Por exemplo, quando está a animação para passar, por exemplo, um momento de condução,
do Espírito Santo, ou enfim, ou para o pregador. É aquilo que eu dizia no momento. Há toda uma transposição para isso, né? Uma unção para que isso aconteça de uma forma natural, mesmo que não seja a mesma pessoa. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, né? Ou como aqui até a Carol dizia agora há pouco, né? E o próprio Paulinho, de repente você sentiu aquela necessidade de colocar aquela palavra, alguma coisa, chega, fala, sucinta no ouvido da pessoa, diga, mas que também aquela pessoa que está fazendo a animação para passar, de repente, para o que irá conduzir a oração, ou para o pregador, que não seja agora, né? Está tocando, animando, para aquele silêncio, e agora nós vamos clamar o Espírito Santo. Ao microfone. É isso a condição que foi colocada. E realmente nós temos isso daí. Então há se ter toda uma unção, uma unidade para isso, para que flua de uma forma que não pareça mecânica. Dá um exemplo de como poderia ser feito essa passagem. Física mesmo de instrumentos, né? A disponibilidade, por exemplo, de microfones, para que possa ter isso daí. Então, por exemplo, se eu sou a parte da animação, terminou aquele momento, né? Você deixa o Espírito Santo te conduzir, a música acalmou, né? Que a gente vai preparando o nosso coração e assim possamos deixar que essa oração venha começar a nos tocar, que o Espírito Santo vai nos movendo. Por exemplo, que seja a Carol. Eu ia a Carol falar isso agora, já entra, né? Eu ia falar agora, irmão, que para a gente cantar a música Quero Louvar-te, que a gente estava cantando, tipo, Quero Louvar-te, sempre aí, você podia animar, a gente vai baixando e aí eu vou entrando com louvor, que aí o pessoal vai perceber bem como é que é. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Que esse louvor que nós colocamos ao Senhor realmente deixe com que o nosso coração esteja sucinto para toda ação do Espírito Santo, por todo o mover do Espírito, que Ele vá realmente nos conduzindo nesta manhã. Sim, Senhor, que o Teu Espírito venha mesmo ao nosso encontro nessa manhã, que Teu Espírito venha agir no nosso coração, e aí a pessoa está concordando com o animador junto e já vai entrando. Tem um outro microfone. Ou então, poderia ser também uma coisa que acontece muito no grupo, o animador, ele falou, né? Mas às vezes o animador começou a cantar a música, as aves do céu cantam para ti, as servas do campo, então levante seus braços, vamos louvar ao Senhor. O animador fala isso, o condutor já está junto. Vamos louvar mesmo ao Senhor, vamos por essa noite, que o Senhor venha abençoar esse grupo de oração. Não houve uma quebra, tá junto, entendeu? Entrou junto. Eu levaria tudo isso que os meus irmãos falaram para a palavra docilidade, né? Ali no momento musical que a gente começou a passar o ciclo carismático, não precisou avisar que música que ia ser. É o quê? É docilidade de estar atento, ou seja, nós precisamos orar com aquilo que a gente faz. Nós com os instrumentos, né? E a pessoa, o animador, o pregador, precisa ter com o animador, com o condutor, precisa ter essa docilidade, entendeu? Não precisa muitas vezes falar muitas palavras. Ele precisa ter docilidade, né? Isso é maturidade espiritual, isso. Você tem maturidade. E sempre deixar uma deixa, né? Você nunca termina a sua música. Você sempre deixa algo para o próximo, para que o próximo possa ter um gancho e continuar, né? Outra coisa que não pode acontecer é essa música agora que nós vamos tocar, essa música agora não é um espetáculo, não é? Então evitar de falar essa música, porque até a música no ministério não é música, é oração, né? Então nós vamos orar musicalmente, é diferente. Então sempre deixar uma deixa, nunca cortar, parar para dar sequência. A sequência começou, não para, né? Nos instrumentos tudo tem que ter discernimento. A confiança que ele disse que tem nos amigos, aqui nos músicos, porque é um grupo feito de vários grupos, né? O nosso grupo é diferente. O nosso grupo, nós já temos um ensaio, já confiamos, tem que ter isso nato no grupo. Se não tiver, não é ministério, né? Então, isso tem que acontecer naturalmente. Temos que tomar cuidado também com o automático, né? Muitas vezes a pessoa que vai entrar na condução ou na administração do encontro,
ele está um pouco desligado e pega o microfone, boa noite pessoal, mais uma vez, né? Então muitas vezes você quebra também um pouco o clima da coisa. Por exemplo, a pessoa que vai ministrar o louvor, por exemplo, está lá, o condutor pega, passa para ele e fala, boa noite, agora vamos louvar o Senhor. Então já quebra um pouco também a sintonia do encontro de oração. Isso é meio que automático, tem que tomar esse tipo de cuidado também. Eu queria colocar também uma situação técnica, que é a transposição de nota, tá, gente? Tô tocando em mim, de repente vai mudar para lá. Aí não para de uma vez, inclusive o baterista para, e que também é uma situação que desconcerta, que quebra o ritmo. Então eu aconselho, sempre que for haver uma alteração de nota, a música está em Mi, vai pular para Sol, faça um preparo dela, faça a transposição de nota, de forma que possa preparar para a próxima música sem deixar aquela situação de junção esfriar ou vazia. O baterista pode navegar ali sem ser uma quebradeira muito exagerada. Vamos fazer na prática. Pega aí. Isso. Todo mundo. Quero louvar-te sempre mais, sempre mais e mais. Quero louvar sempre mais e mais, sempre buscar o teu querer, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Então a gente está vendo que é um pouco baixo. Vamos aumentar o tom. Faço isso um pouco para ele, né? Então ergue os seus braços e vamos dizer, quero louvar-te mesmo. Agora nós vamos colocar com mais força a nossa voz. Quero louvar-te, vai. Quero louvar. Já transpôs. Eu sempre sugiro a quinta nota da próxima, tá? Se a gente estava aqui, é bem prático, né? A gente prepara a quinta nota lá, né? Então se você para mim, prepara para si. É uma transposição muito simples e que não deixa o ritmo diminuir, tá? Com que antecedência. Vocês estão ouvindo ela, gente? Estão? Então, lá atrás, está ouvindo? Com que antecedência deve ser a reunião de núcleo? Pode ser antes do grupo? Um momento antes do grupo? Carol. Tá que pergunta você. Faz a pergunta de novo, irmã. Com que antecipação deve ser a reunião do núcleo? Porque a reunião do núcleo é que prepara a reunião da noite de louvor, né? Tá. Pode ser antes do grupo, por exemplo, o grupo vai ser às 7. Pode ser às 6? Tá. O núcleo do grupo de oração tem que ser no mínimo uma semana antes, para você passar o tema, para você passar a pregação. Núcleo do grupo. Núcleo do Ministério de Música depende da realidade do Ministério de Música. Eu posso 2 dias antes, eu posso 3 dias antes. O meu Ministério de Música faz algumas horas antes do grupo de oração, porque é a nossa realidade. Nós não temos tempo durante a semana e só temos tempo no sábado, que é o nosso grupo. Então a gente já recebe, por isso que eu disse, o núcleo do grupo de oração é uma semana antes. A gente recebe por e-mail toda a passagem, o tema, para a gente ir orando para o próximo grupo de oração, que é na outra semana. Então nós chegamos no núcleo, todo mundo já sabendo o tema, já sabendo quem vai animar, quem vai conduzir, quem vai pregar, e nós oramos nesse sentido. Eu falando a minha realidade de Ministério de Música, faz algumas horas antes do grupo. Se pode fazer antes, é muito melhor, porque você já vai mais preparado, já sabendo, Deus fala no coração, né? E o núcleo não é algo que tem que ser de 3 horas, 4 horas. Se 1 hora bem feito, todo mundo preparado, entende? Por exemplo, no meu grupo de oração, vai todo mundo já preparado. Aquele dia todo mundo jejuou, todo mundo comungou, todo mundo está fazendo propósito para o grupo de oração que é à noite. Então a gente chega no núcleo, o núcleo é uma bênção, entendeu? Deus derrama e faz, e ali a gente já fala um pouco ali do que vai ser as músicas, né? Que a gente já viu, no nosso grupo de oração é passado as músicas que sugestivas para tocar naquele grupo de oração. Então a gente já olha antes, já sabe, a gente canta no nosso núcleo as músicas, trabalha no nosso coração as músicas,
né, ali no nosso núcleo e pronto, aí acontece o nosso grupo de oração. Mas a gente já vem já preparando, já vem junto. Essa é uma realidade. Se você não tem essa realidade, você precisa viver antes, obviamente. Um dia antes, 2 dias antes. Se a sua realidade é ensaio e núcleo, tenha um tempo hábil para o ensaio, porque a gente já teve essa realidade de ensaio e núcleo. Então a gente chegava no domingo, que o grupo era no sábado, nós chegávamos no domingo e ensaiávamos primeiro, todo o ensaio, às vezes era 3, 4 horas de ensaio, terminava o ensaio, aí começava o nosso núcleo, entende? Então, cada um tem uma realidade, mas é mais ou menos isso. É isso. Não, eu ia falar, mas é porque ela é do mesmo grupo que eu, né? Então é isso mesmo. Só concordando. Tá. Nós temos que escolher músicas conforme a palavra, mas eu não corro o risco de roubar a palavra do pregador. E como faço para não acontecer isso? Como são? A pergunta é assim: nós temos que escolher músicas conforme a palavra que vai ser ministrada, mas eu não corro o risco de roubar palavras do pregador. Como faço para não acontecer? Quem fez essa pergunta? Na verdade, você? Eu vejo assim. Normalmente, assim, vou falar 2 situações de uma realidade que eu vejo. Normalmente, o pregador, ele realmente às vezes informa já para o ministério a música da sua pregação. Com isso, eu acho que aí vai do discernimento do ministério, enquanto escolher as músicas para compor aquele tema que foi solicitado, que ele não faça, por exemplo, daí a condução utilizando, por exemplo, da própria palavra que ele é sabedor, né? Por exemplo, falar do amor de Deus, então vai dizer: o amor de Deus é maravilhoso. Aí o animador ou o próprio ministério ficar fazendo uma pregação já em cima disso. Então isso não, você entendeu? Então aí vai da percepção. Conduzir uma música, animar uma música que está relativa ao tema, não quer dizer que você tem que fazer uma pregação. Isso digo para o animador e também para o próprio ministério, que às vezes pede para repetir e quer falar. Cabe aí ao pregador fazer a dissertação do tema, que é a palavra. Não sei se respondi. Respondi? Qual a orientação? Qual a orientação para acolher novos irmãos junto ao Ministério de Música? Porque sabemos que existe uma forte resistência em acolher esses irmãos. Então, gente, é sempre assim. O Ministério de Música não é meu. O Ministério de Música é do Senhor e eu estou fazendo um serviço para o Senhor. E se eu estou fazendo um serviço para o Senhor, todos podem fazer o mesmo serviço que eu, independe do meu grau de conhecimento ou meu tempo dentro da renovação, independe. Então, quem sou eu para dizer você não vai entrar no meu ministério porque nós já estamos fechados, já tem quem canta, já tem quem toca. Meu grupo de oração já teve 6 pessoas que cantam, 4 mulheres e 2 homens. 4 mulheres, como que você faz para cantar 4 mulheres? Mas a gente conseguiu, a gente fazia revezamento, 2 sentavam num grupo, 2 cantavam, depois mais 2. Nós já tivemos 5 mulheres no nosso Ministério de Música, 5. Então 2 cantavam e depois outra revezava, quando uma animava. Não no mesmo grupo de oração, gente, em diferentes, mas no ministério, por exemplo, para ensaiava a 5, entendeu? Ia no ensaio a 5 meninas, com diferentes níveis de conhecimento, entende? Algumas começaram mais cedo, por exemplo, eu estou há muito tempo no meu Ministério de Música, 10 anos já. Então eu já tenho um conhecimento, eu já tenho uma base, né? E tem uma outra que entrou junto comigo e também já está há 10 anos.
Mas existem outras que vão entrando e você vai acolhendo junto. Desafinado? Desafinado, gente, desafinado. Assim, às vezes que eu mesma anteriormente falo, Senhor, me dá paciência, entendeu? Mas o Senhor dá paciência, gente, porque o ministério não é seu, a pessoa quer servir, o Senhor está chamando, ela sentiu no coração, quem é você para falar, não, ó, aqui nesse ministério você não serve, vai procurar outro, entendeu? Então acolhe com carinho, eu nunca fiz cara feia, nunca, tipo, não, olha, fulana, não é para você não essa música, sempre, ó, a gente vai conseguir, vamos cantar junto, canta do lado, entendeu? Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem toca, os meninos aqui, o Flávio toca violão no grupo, tem outro menino nosso que toca, o Igor também toca. Recentemente entrou um menino para tocar violão, gente. Pensa no menino que toca mal. Péssimo. Eu tô falando aqui para vocês, tocava péssimo. E aí eu peguei e falei pro Flávio, por favor, põe ele para tocar no grupo. Ele, não, pelo amor de Deus, no grupo não. E a gente, não, então vamos pro ensaio. Não, no sentido assim, que estava muito ruim, tinha que melhorar. Nosso grupo de oração, espera, não vai ficar como ruim, sério, não vai ficar mal. Todos os outros meninos concordavam que não dava para colocar, porque estava sem ritmo. E ele foi no nosso ensaio, foi no ensaio e não dava, gente, estava sem ritmo, tipo assim, estava começando. Então o que o meu grupo de oração fez? Pagou a aula para ele, começou a pagar a aula de música para ele na escola do Cleiton. Então começou a pagar a escola, música. E domingo passado, fazia tempo que eu não vi esse menino tocando, do meu grupo, porque ele toca no grupo. A gente só põe ele para tocar em seminário, para tocar em coisas do serviço. Coisas da frente a gente não põe. Não, gente, é cuidado com a pessoa, é realidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas do grupo de oração percebem quando a gente canta mal, e quando a gente toca mal, entendeu? E falam. Não é negócio não, quando eu passo e a pessoa pega, a gente chega no grupo de oração, a pessoa fala, por que você não está cantando? Você está cantando fulana, canta um pouquinho, não sei o quê, sabe? Muitas vezes eu já coloquei as meninas novas que acabaram de entrar, que são desafinadas, para cantar. As pessoas do grupo de oração, e sentava, as pessoas do grupo de oração falavam, fulano, estamos sentindo saudade de você cantar, olha, não sei o quê. Então é amor pela pessoa, então você vai lá e canta junto, ajuda, porque aí não aparece tanto que a pessoa está desafinada, você está cantando junto e ela te ouve, e aí começa a melhorar. Aí esse menino foi tocar domingo passado no núcleo. Gente, eu fui no núcleo e falei pro Flávio, meu Deus, ele está tocando demais. Falei pra ele, tá tocando muito, vamos pôr ele no grupo de oração. Mas, gente, faz o quê? 5 meses já de aula. Mas aí eu vi ele tocando no núcleo, falei, nossa, já tá perfeito pra tocar no grupo, tá tocando muito. Mas por quê? E pergunta pra ele se ele se sente excluído. Não se sente. Pergunta se ele se sente humilhado. Não se sente humilhado. Entendeu? Em nenhum momento. Ele sabia que não dava pra tocar no grupo. Ele foi no ensaio e ele falou, gente, eu não consigo acompanhar vocês, não vai dar. Ele mesmo falou isso. Ô, gente, eu quero explicar a situação rapidinho. Primeiramente, meu posicionamento é de coordenador, tá? Lá eu sou coordenador. Ela é minha coordenadora diocesana, ela é. Mas dentro do meu grupo de oração, eu sou coordenador dela, do Ministério de Música, tá bom? E a gente, enfim, né, são muitos anos de caminhada já. A respeito do menino, eu não falei assim, não vai tocar. É o cuidado pela obra com ele, para não expor a pessoa, e cuidado pela obra. Não que eu disse, não, ele não vai tocar no grupo, ele vai tocar primeiramente nos eventos mais, nas reuniões do grupo, seminário de vida, aquelas coisas mais simples, até para a pessoa ir se soltando, na verdade? Porque se você pega e joga ele no meio dos leões, né, ele vai ficar complicado. E no grupo, precisa ser o melhor possível ali no grupo, porque tem pessoas de todo jeito que vem no grupo de oração. Então, a maneira que você puder se expressar da melhor forma possível, musicalmente, espiritualmente, é o que é recomendado. Então, se a pessoa não está preparada, não é bom expô-la ali. E você quer falar, né? Eu quero. Uhum. Sim. Só concluindo o raciocínio de quem vai para animar também, isso vale para quem vai animar, né? Também já aconteceu com o nosso grupo, com um menino, que hoje ele está cantando maravilhosamente bem, mas colocaram ele para animar. A perna dele tremia, ele gaguejava, notoriamente você via que ele estava desconfortável, todo mundo percebeu que ele estava desconfortável,
E para ele foi uma experiência traumatizante, porque ele ficou falando, gente, nunca mais vou animar. Não, pelo amor de Deus, porque, nossa, eu fiquei, olha, eu passei mal quase, eu achei que ia desmaiar e tudo mais. Por quê? Porque alguém, que não fui eu, falou, você vai animar. E gerou um trauma no menino. Aí nós estamos recuperando ele agora, ele já está melhorando. Vocês vão conhecer logo, logo. Gente, vamos conseguir, porque o padre já está para celebrar a missa. Vou fazer uma pergunta e quem souber melhor responde. Na apostila 3, grupo de oração, está escrito assim: segundo o que nos fala a formação para grupo de oração da apostila 3, os intercessores, durante o grupo, têm de ser discreto, não se levantar, impor as mãos levantadas, as mãos sobre a assembleia. O que nos foi apresentado como uma dica é o oposto. O que fazer? Isso foi falado na... O César, né, que falou? Isso. Gente, nós temos que ter um cuidado. O que eu citei foi como um exemplo, não é que isso acontece notoriamente, pessoal. Dependendo do momento em que vou dar condução daquele grupo de oração, se é um momento que dentro do grupo de oração você está conduzindo um momento de cura, de libertação, é diferente. Vamos prestar atenção na interpretação daquilo que é dito aqui. Isso é muito claro, você entendeu? O que eu disse foi que quando há essa percepção, hoje a maturidade dos nossos servos, a maturidade e a sintonia dos ministérios nossos nos leva a ter esse conforto. Digo esse conforto sim. Por quê? Porque acaba tendo uma unção do todo naquele grupo de oração. Entendeu? Nós conseguimos daí sim, desse momento, porque acontece, como já aconteceu no grupo, de poder acontecer um repouso ou uma manifestação, que não é nada mais do que ter uma maturidade daquele servo que está em intercessão, de chegar, acolher, não tem que parar grupo, todo mundo voltar para aquele irmão que ali teve uma manifestação ou um repouso. Né? Então o que eu disse, isso é assim, não sei se vocês se lembram bem, que foi quando eu disse a interação entre os ministérios, né? Então só para deixar claro, lógico, a orientação que nos traz, né, os materiais da renovação carismática católica recomenda sim e está correto. Dependendo daquilo que você conduz, do acontecimento dentro do grupo de oração, e se é de repente um grupo de oração, aconteceu isso, por exemplo, nós fizemos, e realmente, inclusive foi a convite da própria pregadora, que era a Vera Casagrande, não foi, ela chegou antes, uma semana antes, no nosso grupo de oração, e ela foi pregar no grupo de oração e fez um momento como este, de cura e de libertação, e daí ela convidou. Então, veja bem, não é que isso tem que acontecer a toda hora, a todo momento, a todo grupo de oração. Tá? Não sei se foi claro, e para quem fez a pergunta, se ficou a resposta esclarecida. Não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa. Então, impor as mãos é uma coisa, né, irmãos? Impor as mãos é quando você pega essa mão aqui, taca na cabeça do outro, assim, você está impondo as mãos. Então, você levantar, que nem o César, ele trouxe que o pessoal vai lá para o lado da capela, né, do Santíssimo, então ele levanta as mãos. Na verdade, o que acontece? Nós, como servos, nós vamos para o grupo de oração já cheios, então nós vamos dar, né? Ali acontece o transbordamento, no grupo de oração acontece o transbordamento de Deus, então nós vamos dar, nós levantamos as mãos, levantar as mãos, impor as mãos é uma coisa. Então na apostila, inclusive a 3, que o tema dessa apostila é grupo de oração, né? Grupo de oração realmente traz isso como um direcionamento, né? Como um direcionamento. Mas pode ver lá na notinha do rodapé lá, que no material deste, né, apostila 3, que lá fala que também... Você está com a apostila aí, Tim? Está lá no quarto, né? Lá fala também que o Espírito Santo é que é o dono do grupo de oração, né? E se eu estiver pregando, e se você também tiver, e se qualquer um tiver, Deus falar, ó, coloca a mão, vai lá e põe as mãos agora naquele careca lá. Ô, glória. Entendeu?
Entendeu? Nós somos um povo louco, né, gente? Claro, a formação, agora impor as mãos é uma coisa, levantar as mãos é outra. Tá bom? Essa pergunta que eu vou responder. Como podemos arrecadar algum dinheiro para o grupo de cântico? O Ministério de Música, ele é dentro do grupo de oração. Então, como você vai arrecadar dinheiro é para o grupo de oração. O ministério, ele está a serviço do grupo de oração. Então, não tem que ter separado. É tudo junto. Entenderam? Outra pergunta. Tem um horário específico para começar e encerrar o momento de oração, preparação e animação? Foi falado no de animação que nós temos um horário, né, César? Gente, o que eu disse, até um exemplo que eu coloquei ali de uma ordem, vamos dizer assim, você junto com o teu núcleo, teu grupo de oração, você que vai definir dentro daquele espaço de tempo que você tem, se o seu grupo de oração é 1 hora, 1h30, 2 horas, enfim, você vai adequar essa realidade sua entre animação, condução, voltando daí o ciclo carismático e a pregação e o encerramento, enfim, a acolhida de quem veio pela primeira vez, dentro de uma ordem, de um horário que você acha viável, né? Não que tem que ser 5 minutos, nossa, deu 5 minutos no meio da letra da música, para. Por favor, gente, não é isso. Então, normalmente, os irmãos também aqui podem nos auxiliar, né? Você pode levar entre animação, condução de oração com o Espírito Santo até entregar para o pregador, de 20 a 30 minutos, mas lá no meu é 15, amém, louvado seja, né? Normalmente solicita grupo de oração, na apostila fala isso, do tempo das pregações, não exceder a um tempo limite, 30 minutos, 20 a 30 minutos, mais 10 de oração, enfim, e depois a parte dos recados, final, a bênção final. Creio que seja mais ou menos isso. Nós não temos um tempo delimitado, tem que ser uma ordem. 5 minutos para isso, 10 para isso, 15 para isso, né? O que eu sugiro que a RCC ela lançou um livrinho, Orientações para Núcleo. Nessa orientação de núcleo tem tudo isso muito especificado. Então, eu sugiro que vocês estudem essa orientação de núcleo. R$4 esse livrinho, um livrinho riquíssimo em instruções para nós. Porque às vezes tem uma realidade, por exemplo, na nossa cidade, o padre falou assim, olha, grupo de oração, ele tem, vocês querem começar às 7h15, nós fizemos uma enquete e o pessoal chegava atrasado, nosso grupo de oração era 7 horas, né, Selma? O pessoal sempre chegava atrasado, um saía às 6h30, tinha que passar em casa. Então nós dizemos, quem começa às 7, 7h30 ou 7h15? A própria comunidade optou por 7h15 para iniciar o grupo de oração. Mas o padre Rodrigo, ele disse, olha, isso já vem antes. Eu não quero aquecer da capela aberta depois das 9. Então nós sabemos, se começar às 7, 6h30 ou 7h30, 9 horas é o nosso tempo limite que nós temos que encerrar o grupo de oração, porque ele quer a capela fechada às 9 horas. É uma imposição dele. Tá? Então aí você faz ali a divisão de tempo, enfim, mas para que o Espírito Santo haja. Pois não, irmão? Só quero complementar. Há 2 anos atrás, aqui no seminário, me surgiu uma dúvida e eu perguntei para a Giovana, nosso coordenador estadual. E a Giovana falou o seguinte: quando você estiver fazendo a formação tal, você vai ter orientação. Ao que me parece, à medida que nós avançarmos nas formações, porque nós não podemos pegar a base de formação que Cuiabá tem com a nossa realidade daqui. Nossa realidade é outra. Então essas dúvidas surgem muitas e tem. E muito bem lembrado que a Selma falou desse livrinho. Mas à medida que nós nos aprofundarmos na formação, não só ministerial, mas da ECC como um todo, nós vamos tirar todas essas dúvidas e assim, e nós vamos conseguir ter assim, o que a ECC nos pede para nós termos um padrão, vamos dizer assim, de grupo de oração. Porque o que a gente nota? Que se não tem a formação, todo mundo inventa um pouco. E aí que dá esses descompassos. É só essa contribuição.
Porque a gente vê muito problema na realidade de muitos grupos de oração, que nas formações os membros do Ministério de Música acham que não necessitam do tipo de formação que está dando. Eles querem sua formação para músico. E aí, quando chega nessas perguntas que foram feitas, elas são respondidas nas formações, né? Foi isso que o Clark falou. Quanto mais nós avançarmos nas nossas formações, mais nós vamos nos amadurecer. Amém? Ainda tenho algumas perguntas, mas o padre já está aí para nós, para começar a Santa Missa. Eu agradeço aos menininhos e às menininhas que nos ajudaram. Palma para eles. As outras